Olá, boa tarde, tudo bom, mamães? Aqui é a Ana Cláudia Marques e hoje eu vou falar sobre mães sem tempo de se cuidar. E por que eu estou falando desse tema? Porque, gente, mãe cansada com certeza é mãe irritada. E quando a gente está irritada, a gente acaba perdendo a linha com a criança pequena e com quem está à volta da gente. E as pessoas não merecem isso, certo? Então, este é o motivo de eu estar trazendo esse tema, né? Então, mães sem tempo de se cuidar. Eu começo te contando que eu lembro de algumas cenas marcantes, né? Minhas, de quando eu tinha os filhos pequenos. Na primeira, e essa cena me vem sempre quando se fala desse assunto, a Dani devia ter, minha primeira filha, acho que uns 2 meses, 1 mês e meio, 2 meses, e eu morava num apartamento bem longe da minha mãe nesse momento, e eu tinha que tomar meu banho, não aguentava mais, tinha que tomar meu banho, e eu lembro que ela tinha um sono muito leve. Então eu colocava ela dentro do carrinho, o banheiro era bem estreitinho, eu pegava e entrava e deixava o carrinho na porta do banheiro. E eu entrava para tomar banho, porque o meu grande medo era que ela chorasse e eu não percebesse, né? Então eu queria estar sempre atendendo ela, eu tinha essa preocupação. E aí eu lembro de eu tomando banho, né? Correndo, esperando que ela não acordasse e, como é que fala, tentando ter este tempo para mim, né? Lembro também que na época eu acabei cortando meu cabelo bem curtinho, né? Já até um pouco antes da gravidez, porque eu já imaginei que eu ia ficar sem tempo. Então eu cortei o cabelo curto, que era para não ter que cuidar disto, né? Outras cenas que eu tenho marcantes são eu, às vezes, lavando uma louça, né, com o carrinho da Dani do lado, e aí eu lavava a louça aqui e ia empurrando com o pé e cantando, porque ela se divertia, né, com a musiquinha e tal, e ela se distraía, porque já estava na época de engatinhar, né? E a minha casa não tinha como eu colocar uma proteção no começo da escada. Então, para ela não ficar passeando sozinha pela casa, eu corri o risco dela subir a escada, engatinhar e, pelo amor de Deus, que ela caísse. Então, eu botava ela sentadinha no carrinho, né, e ficava fazendo isso. Então, quer dizer, a gente se desdobra, a gente como mãe faz isso, né? Lembro de dar de mamar para o meu segundo, ele mamava assim, como um bezerro, e a cada hora e meia, não tinha, ele sempre tinha fome, era muito engraçado. E aí eu lembro de eu com ele de um lado, né, e eu cortava a comida rapidinho, né, e aí eu ia comendo e ele mamando. Então, assim, a gente faz essas coisas, a gente como mãe faz essas coisas. Mas como é importante ter uma rede de apoio, né? Porque o que acontece? São momentos em que a gente precisa, às vezes, ter ou a mãe, ou a sogra, ou alguma irmã, a tia da criança, alguém que já conheça essa rotina para estar orientando para a gente, para estar nos ajudando. Às vezes, quando você está amamentando, para te deixar um copo de água do lado, para que você possa se hidratar, para que você possa se acalmar, né? Uma mãe calma, uma mãe que tem este tempo, né? Ela passa esta calma para a criança. Porque imagina que a criança no início da vida, ela é simplesmente instintiva, né? E o que ela sente? Olha que interessante, né? Ela vai sentir a nossa pulsação, né? Ela vai sentir a batida do nosso coração, a velocidade da nossa respiração, né? Aquilo que os animaizinhos sentem, que são os hormônios. Então, se você está cansado, estressado, a criança sente. E se a gente está irritado, essa criança vai ficar irritada, ela vai responder a isso, ela vai imitar este comportamento,
né? Então é aquela criança que vai estar com mais manha, que vai ter alguns outros padrões aí, né? Que às vezes vão nos deixar mais irritado e mais atarefado. Então, é importante que a gente tenha este tempo, né? Uma coisa que aprendi com a minha mãe, que era muito legal, ela falava assim, ah, eu falava, tô com pressa porque eu tenho que... Ela falava, não, se você tiver pressa é pior. Então ela falava, senta. E isso eu aprendi. Então eu sentava, eu tomava um copo d'água, né? E aí eu pegava, eu respirava, né? A gente faz isso daí, vem da yoga, mas os antigos também falavam, então respira fundo e solta. E aí vai deixando o coração bater mais devagar, então você acalmou. Aí quando eu via que eu estava calma, pegava o neném, e aí dava de mamar. Por quê? Porque a gente estando calma, a gente passa a calma para esta criança, né? Então, isso também faz parte do se cuidar, né? Mas além do momento em que a gente está cuidando com a criança cresce, né? Então não é só na época do bebezinho, mas a gente vai perdendo. Neste primeiro ano, realmente é o ano mais difícil para a mãe, porque a criança está mais dependente e a gente tem que ir se adaptando a esta rotina, porque até então, imagina que a gente estava grávida, a gente estava carregando a criança aqui dentro, né? A partir do momento que essa criança sai, a gente está carregando essa criança fora. Então a nossa rotina muda, a nossa vida muda e nós estamos num período de adaptação quando está nesse primeiro ano, né? É o momento em que você, às vezes só estava você e o seu companheiro, agora você tem que adaptar toda essa rotina para mais esta vida que chegou, né? Então, a gente tem que aprender, né, a se adaptar e aprender a ter tempo de se cuidar, né? Então, a gente sabe, né, e eu sei aqui o como é frustrante, né, não ter esse tempo para a gente mesmo. Às vezes tinha, por exemplo, o costume de fazer ginástica, não vai conseguir, de ler, não consegue mais, né? Às vezes eu queria andar 1 hora no shopping para comprar uma roupa, mas eu já não tenho mais esse tempo, né? Ou encontrar as pessoas que eu gosto, amigas ou tal, mas isso mudou, né? Então, como que a gente pode fazer? Porque agora a criança é a prioridade, mas como que nós podemos fazer para a gente também ter um momento nosso nesse dia, né? Então, a primeira dica que eu dou, na verdade, eu acho que é meio óbvio, até pelo que eu estou contando, é para a gente não se frustrar, né? Para a gente conseguir ter flexibilidade, a gente tem que começar entendendo que não dá para querer viver a mesma vida que a gente vivia antes, né? Aquela vida, só você, né? Independente, seu marido, não tem mais, né? E entender que muitas vezes os grupos sociais que a gente participava, né, onde as pessoas não têm filhos, tal, às vezes não vão achar tão divertido a sua vida, né? E aí é a hora da gente começar a buscar também outros grupos sociais que vão estar agregando para você conhecimento, né, ajuda, né, com outras mães, com pessoas que já passaram por isso e podem te contar, podem te ajudar nesse processo, podem te dar uma mão, né? Então aprenda a ser flexível, sim, né? E aceitar essa nova realidade, né? E o que mais que entra nesse se cuidar? Então, o se cuidar pode ser várias coisas. Pode ser vou ao cabeleireiro, preciso cortar meu cabelo, queria tanto fazer minha unha. Pode ser eu preciso dormir porque eu estou cansada. Pode ser, né? O me cuidar pode ser, às vezes, começar a voltar para a rotina de trabalho, porque isso é importante para mim. Pode ser também, né? Sair, às vezes, com o meu marido, com o meu companheiro para jantar, né? Pode ser também.
Pode, né? Porque a gente sabe que, por exemplo, se você vai sair com a criança pequena, já não é mais o que era antes. Você tem que entender que passeios longos não vão estar disponíveis. Ficar muito tempo fora, achando que a criança vai ficar dormindo no carrinho, nem sempre vai acontecer. Muito pelo contrário, né? Muitas vezes ela vai acordar, né? E se é num ambiente estranho, ela pode estar irritada, ela pode querer mamar, ter uma fralda para trocar, enfim, tem várias coisas que não vão te dar mais os momentos como eram antes, certo? Então a gente tem que se adaptar a isso daí. Então, ou você se adapta. Eu, na época, quando tinha os meus pequenos, eu lembro, eu falo que teve uma época que eu nunca mais, eu falo, olha, nunca mais entrei num restaurante, só comi em fast food. E o fast food por quê? Porque era o mais rápido, né? Então era rápido para mim, para o meu marido e para as crianças. Então era uma saída divertida que a gente conseguia ter um respiro fora de casa, mas não adiantava querer ir num restaurante com o menu X, esperar 40 minutos para o prato estar pronto, porque senão acabava, estragava a saída. Então a gente aprende, né, a se adaptar. E tem uma outra coisa dentro do quesito se adaptar, que muitas vezes a gente não fala, esquece, né? Que é manter a vida a dois, manter o relacionamento do casal vivo, né? E é compreensível que com a rotina que a mãe tem, né? A libido vai lá pro dedão do pé, certo? E por mais modernos que todos nós sejamos, ainda existem, né, maridos e companheiros que vão ficar bravos, porque a mulher não tem tesão, fala, meu Deus, você não quer fazer, eu tô aqui. Então, mas o que que acontece, né? Você tem que explicar, né? Às vezes a pessoa, o marido é muito interessante, porque chega a ter opa, chega a ter uma competição, né, entre o marido e a criança, porque o marido fala assim, você só dá atenção para a criança, e muitas vezes isso dá até separação. E é o momento, e quando isso acontece, aliás, até antes para prevenir, é o momento da mulher chegar e falar assim, bom, eu preciso dar atenção para esta criança porque ela é dependente. Você é um adulto e você é o pai. Então vamos fazer o seguinte, né? Vamos dividir um pouco as responsabilidades. Às vezes eu preciso dormir um pouquinho, você pode ficar com ele, com a criança, né? Então assim, começar a dividir responsabilidades, que nos casais modernos muitas vezes isso acontece. Só que a gente sabe que não é unanimidade. Então tem que deixar claro. E inclusive pode brincar, falar, olha, o negócio é o seguinte, se você me ajudar, você fica até mais sexy. Brinque, né? Fica mais sexy, fica até porque você vai estar menos cansado, né? E em contrapartida ele vai estar um pouco mais cansado. Então ele vai compreender o teu cansaço, né? E vocês vão conseguir se adaptar também nessa rotina. Então isto precisa ser preservado, precisa ser compreendido pelo casal e precisa ser conversado para que vocês possam também continuar tendo este cuidado com a vida a dois. Isso também faz parte de se cuidar como mulher e como mãe, porque senão você perde, né, a sua vida de casal, né, e acaba virando uma mãe profissional. Não precisa, você não precisa perder, né? Ser uma boa mãe não significa que você tenha que deixar o seu casamento de lado, tá? Muito pelo contrário, porque senão você acaba o casamento e você vai dar para sua criança uma família, né, de pais separados. Então, melhor não, né? O que mais que a gente sempre fala, e às vezes isso não tá tão no radar, né? Quando a gente está dentro eu brinco, no olho do furacão, a gente não enxerga isso. A gente tem que ter a humildade de pedir ajuda, sabe? E pedir ajuda, às vezes a gente conta com a mãe. Eu contei com a minha mãe, né? Principalmente quando a Dani era pequena, contei bastante com ela, até os 2 anos e meio, 3 anos. Então minha mãe ficava com a Dani para eu poder fazer os atendimentos. Eu fazia atendimentos como autônoma, né? Para as minhas clientes, minhas pacientes.
Então, aquelas 2 horinhas que eu saía, ela ficava com a Dani, 2, 3 horas. Então, assim, eu conseguia ter um pouco da minha vida profissional, ajudar um pouco o meu marido em casa. O restante do tempo eu estava realmente, né, de mãe, né, dona de casa, tal, mas eu tinha essa coisa, mas a minha mãe me ajudava. E o que era bom nesse momento, né? O bom era que eu também aprendia com a experiência dela. Então, a mãe, a sogra, às vezes os tios, né, tias, quem já tem filho, vai poder te passar dicas, vai poder te ajudar, né, a contar a experiência deles, você também aprender a se acalmar, entender que alguns momentos em que você acha que aquilo só está acontecendo com você, não está acontecendo só com você, acontece com todas as mães, né? Então, tem esta rede de apoio, sabe? Dentro da família, se possível. Se não tem dentro da família, a rede de apoio pode ser entre amigas, né? Às vezes tem outras amigas que também têm filhos pequenos e se uma ajudar a outra, por exemplo, crianças pequenas que você colocar junto, elas brincam. Então, fala assim, olha amiga, vai lá agora fazer sua unha, eu fico com o seu nenê agora, né? E aí depois é a minha vez. Ou às vezes é para dormir, pegar sabe, para dar uma dormida, porque o bebê é pequeno e você está com sono ruim. Tudo isso você pode negociar, você pode conversar, você pode criar esta rede de apoio, né? Ou participar de uma rede de apoio, ou com amigas, ou pedir ajuda para a família, né? Quando isso é possível, para que você possa ter um pouco tempo de se cuidar, né? Então, isso vale a pena conversar, né? Negociar, às vezes pegar e falar assim, pode ficar um pouquinho, né? 1 hora, 2 horas para eu poder sair, eu preciso ir no mercado, assim a criança fica em casa, né? Então tem várias coisas. Eu, por exemplo, eu tinha uma vizinha com criança pequena, ela não trabalhava, e ela falava, Ana, olha, eu fico com a sua neném. Então ela fazia o trabalho de babysitter, ela ganhava um pouquinho, e eu podia fazer uma compra no mercado, né? Eu podia correr, cuidar de mim, às vezes mesmo, né? Então eu falava assim, isso daqui eu preciso fazer para mim, e eu tinha esse horário, né? Então a gente tem que ter jogo de cintura. Uma outra dica bem bacana, e isso eu usei até acho que uns 2 anos, tanto na Dani quanto com o Gabriel, é o uso do que a gente chama de canguru ou sling, né? Os cangurus são esses, o porta-bebê, né? Que eu brinco, que você coloca o bebezinho na frente, amarra, o sling ele fica como se fosse um pano, né? Também é o mesmo sistema. Isso vem muito da cultura oriental, porque a mãe carrega a criança, né? Se você for ver, muitas vezes está a cultura japonês, chinês, vários povos africanos, eles carregam a criança nas costas ou aqui na frente, tá? Por que isso é bom? Tem 2 motivos, o sling e o canguru, tá? Porque pode não parecer, mas muitas mães mesmo, inclusive aquelas que têm a depressão pós-parto ou têm a tendência, né, à depressão, o que é isso? É uma adaptação, porque você estava com esse bebê aqui o tempo todo na barriga. E aí, esse vínculo é muito forte, e quando a criança sai, né, essa mãe também sente a falta do vínculo. Isso é muito importante entender. Então, quando você usa, né, faz uso de um sling ou de um canguru com a criança, é legal porque, primeiro, o bebê está aconchegado junto à mãe, então ele continua sentindo o cheirinho da mãe, continua sentindo, escutando, né, a batida do coração da mãe, a respiração. Então, aquilo que ele tinha no útero, ele consegue ter essas sensações ainda do lado de fora. Deixa eu tomar uma aguinha, tá? Então, a criança tende a ficar mais calma, né? E para a mãe, como eu já disse, primeiro é legal, por quê? Porque a mãe também precisa desse momento de adaptação
em que a criança não vai estar o tempo todo unida com ela, mas nesse momento ela pode. E a grande vantagem de sling e canguru, as nossas mãos ficam soltas, porque a criança está aqui penduradinha, você não precisa ficar carregando ela aqui, né? Então você tem as duas mãos soltas. Então, se você quer se cuidar, se maquiar, né? Às vezes um batonzinho já ajuda na autoestima, pentear um cabelo, tá? Então são coisas, gente, são coisas tão, eu falo às vezes tão básicas que fazem parte do nosso cuidado. Isso, ter tempo para escovar um dente, até isso, né? Eu falo, se você tá com a criança no canguru no sling, você consegue, né? Tipo, fala assim, ai, mas e se eu deixar ele ali, e se ele acordar? Às vezes a gente tem toda essa, eu brinco, essa neura, né? De mãe de início, né? De carreira, que eu brinco. Então, isso facilita, você consegue estar fazendo as suas coisas, né? Às vezes ler, parar um pouquinho para ler, escrever. Com a criancinha ali, dormindo, bonitinho, você está tranquilo, você está com aquela criança ali do lado, né? Cuidando, né? Tendo a sensação de que, olha, tá tudo seguro, porque eu estou com ela aqui. E fazer suas coisas, você cuida de si, você cuida da sua saúde mental e você tem certeza que a criança está ali amparada. Então, isso é muito legal. Então, como eu disse, dicas, sling, canguru, tá? Rede de apoio ou familiar com mamães, sogras, às vezes tias, né? Enfim, que possam estar dando um apoio para que você esteja, né, às vezes descansando ou cuidando mesmo, né, da sua saúde mental. Às vezes você precisa de um médico, às vezes você precisa ir no dentista, não é só no cabeleireiro, não é que a gente fala, é que a primeira coisa que a mulher fala quando a mulher quer estar bonita, fala assim, eu quero fazer minha unha, né, e cortar o cabelo, mas isso é só um exemplo, na verdade a gente tem muitas outras coisas que às vezes inviabiliza da gente se cuidar se a gente está sem ninguém para nos ajudar a cuidar desta criança. Então, eu acho que isso é interessante. Então, você tem, às vezes, rede de apoio entre amigas, trocar favores, né? Então, eu fico um pouco com o seu neném, aí depois você fica um pouco com o meu neném, né? E aí a gente pode cuidar, né? Cada uma cuidar um pouquinho da sua vida. Então, uma horinha, às vezes 2 horinhas, faz grande diferença. E não esquecer que o cuidado, né, da relação do casal também é muito importante, porque isso faz parte da nossa saúde emocional. Se a gente casou, né, se a gente está junto com a pessoa, mesmo, né, que eu falo casar, você está junto com a pessoa porque você gosta da pessoa, se você tem um filho, então cuide desta relação, tá? Então dividir a tarefa com este companheiro é importante, é relevante, até para ele entender o que você está passando, né? Entender qual que é o cansaço que você tem, a dificuldade que você tem, para ele ter mais empatia com você, para ele não estar exigindo coisas, estar exigindo, por exemplo, uma disposição que você não tem, mas a hora que ele entende como que você está cansada, né, que ele também cansou, vocês vão rir de algumas situações, entendeu? E entender que nesse momento, às vezes, você vai precisar um pouquinho mais de companheirismo, um pouquinho mais de paciência, né? Para que depois as coisas se ajustem à medida que a criança vai crescendo, à medida que a criança vai dando menos trabalho, está menos dependente, né? Então, acho que isso é legal. E quando eu falo de outras mães, né, se ajudarem, se apoiarem, eu lembro quando a Dani era pequena, ela tinha uns 2 anos e pouco, e eu, na época, eu trabalhava com massagem terapêutica, né? E eu tinha uma amiga que tinha acabado de ter neném, e ela estava desesperada, ela tinha muita dor nas costas, isso era recorrente, só que ela não estava conseguindo se cuidar. E aí ela me ligou, né, pedindo, pelo amor de Deus, Ana, será que você consegue me atender? Né? Eu falei, consigo. Ela falou, só tem um problema. Ela falou, não tenho com quem deixar a neném. A mãe dela era muito idosa, já não tinha como ficar, as irmãs moravam longe. E aí eu falei, traz a neném. E aí foi um traz a neném, foi muito engraçado, porque eu combinei com a minha mãe de ficar
uma hora e meia com a Dani, que seria o tempo, né, de eu fazer o atendimento. Mas aí, bom, a neném chegou bonitinha, dormindo, começamos a fazer a massagem, tá no meio da massagem, a neném acordou, querendo mamar, e ela, ai, Ana, eu vou deixar. Eu falei, não, fica tranquila. Então parei massagem, por quê? Porque eu entendia, por isso que eu falo que a rede de apoio, falar com outras mães, pedir ajuda às vezes para outras mães que já têm um pouco mais de experiência, é legal, né? Ou profissionais que saibam, que entendam isso. Então, eu naquele dia, né, foi bem interessante, porque eu peguei, parei, deixei ela dar de mamar. Ai, porque eu tô atrapalhando. Eu falei, não tô atrapalhando nada. Eu avisei minha mãe. Aí minha mãe falou assim, olha, a Dani já era mais menininha, tal, brincava com as bonecas, tal. Minha mãe trouxe a Dani de volta, né? Aí dei como é que fala? Dei um café para ela, continuamos a massagem. Aí a Dani, ela brincava com Barbie debaixo da maca. E aí ficamos. Então, foi assim. E a neném dormiu, ela conseguiu ser cuidada, né? Se sentiu amparada, né? Entendeu que ela tinha um ambiente seguro ali, onde ter o neném não era um problema, né? E tudo poderia ser adaptado para a realidade dela. Então, isso existe, essas pessoas, né, como eu fiz, existem. Então, procurem, né, também, né, mais tarde ser essas pessoas, mas ser uma pessoa desse tipo, mas procure, com certeza, né, se você conseguir estar numa rede dessas, fica muito mais fácil para você, né. Que mais? Eu acho que de tudo isso, né, o importante, por que a gente fala que a gente tem que se cuidar? Porque quando a gente está bem, a gente está calma, a gente consegue raciocinar, a gente consegue agir, né, com tranquilidade. Se a gente não está bem, se a gente não se cuida, a gente está irritada. E no final das contas, aonde vai cair essa irritação? Essa irritação vai acabar sendo descontada na criança, vai acabar sendo descontada às vezes no marido, e aí você vai ter um ambiente que não está harmonioso, que não é legal para a criança, você vai brigar com a criança, né? Você vai não ter paciência com essa criança, que também não é legal para ela. Então, cuidar da gente mesmo, né, é importante. Por quê? Porque este cuidar da gente vai se refletir na nossa família, vai se refletir nessa criança, né, que é a nossa, como é que fala, que é a nossa prioridade nesse momento, sabe? Então, temos sim que estar cuidando da gente, né? Tendo esta rede de apoio, se é uma rede de apoio familiar, se é uma rede de apoio entre amigos, se é o maridão que vai ajudar, o companheiro que vai ajudar, não, não importa, mas a gente tem que ter essa rede de apoio, né? Conhecer profissionais que às vezes vão nos atender e tem, por exemplo, um espaço kids, né? Onde a sua criança lá de 2, 3 anos possa brincar. Dentro da nossa casa, né? Eu falo, vale tudo. Então, é o sling, é o canguru, que você vai estar com a criança pequena ali. Eu lembro, gente, eu com canguru, a Dani, meus filhos têm diferença de 7 anos. A Dani já tinha 7, né? E o Gabriel nasceu. Então, eu lembro que no primeiro ano dele, nós fomos viajar, acho que para um hotel fazenda e tal. E meu marido teve que ir trabalhar, então fiquei eu com as crianças e tinha uma trilha no mato, porque era um hotel fazenda, e a Daniela queria fazer, porque todas as crianças iam fazer, ela queria que eu fosse junto. E aí eu, né, falei para os monitores, eu falei, como é que eu faço? Eu falei, se eu for com o canguru, dá? Ah, mãe, beleza! E eu fui com o canguru, o Gabriel, né, era um saquinho
bem maior, 2 sacos de arroz, né? Que ele era bem pesadinho. Mas eu fui com o canguru, eu fiz a trilha de boa, né? Estive com a minha filha mais velha, tipo, não estava tendo que escolher entre um e outro, porque ainda tem isso, tem ciumeira de filho, né? Então, são coisas que te dão independência, você pode fazer, você pode, como é que fala? Viver a sua vida, né? Então, você está com sling, às vezes entrar com carrinho em algum lugar não é legal, mas com sling não tem problema nenhum. Você tem, você tem essa liberdade, né? Outra coisa que eu falo dentro de casa, né? É válido ter o portãozinho para fechar a escada, se é aquilo que dá segurança para você. Sim, é válido você ter o cercadinho para a criança brincar, né? Se você precisa saber que ela está segura em algum lugar, enquanto ela ainda não salta o cercadinho, obviamente, né? Sim. Então, tudo isso faz parte. Rede de apoio, importante, né? Saber negociar com o seu companheiro para que os dois, né, façam parte dessa rotina que eu brinco mais pesada, né? Do cuidar e do educar a criança, né? Poder contar, mas sem abusar, né? Com pessoas da família, pessoas de confiança, que inclusive vão te ajudar e vão passar informações às vezes valiosas, né? Como a que eu contei no início dessa live, que eu falo que quando eu estava para amamentar, né, afobada, por quê? Porque eu tenho que pegar, porque a criança fala, não, calma, respira, toma um copo d'água antes para o leite descer, tá calma, agora pega o neném. Por quê? Porque se você pegar a criança afobada, né, com o teu coração a mil, respirando, a criança vai sentir isso e ela vai ficar agitada. Agora, se você pegar a criança suave, tranquila, tomou seu copinho de água, a criança sente que a mãe está calma, a criança é por instinto. Aí você vai dar de mamar tranquilo. Tudo isso são coisas que eu aprendi com mãe, com tia, né? Então aproveitem esses momentos também, né? E negociem às vezes com essa mãe, com essa tia, com amigas que já tiveram filhos, um momento às vezes para que você possa estar cuidando de si, né? Fazendo algo que para você é importante, como eu digo, às vezes inegociável, né? E que você está abrindo mão e que você está se sentindo mal, né? E tem pessoas, por exemplo, que elas só têm mães, né? Mulheres que vão precisar o quê? Eu preciso só ficar 1 hora sozinha. E isso é o suficiente para dizer que para ela é se cuidar. Né? Às vezes eu preciso ficar lendo 1 horinha sem ter que chamar, como é que é? Ter que atender a chamado de ninguém. E aquilo é importante. É aquele momento em que ela está sozinha. Tem outras mulheres que o se cuidar é poder se encontrar com as amigas, nem que seja 1 vez por mês, para poder conversar com outras pessoas, poder estar em contato com outras pessoas, né? Tem gente que cuidar de si é começar a trabalhar de novo, ganhar o seu dinheirinho, ter um espaço, nem que seja vendendo cosmético em casa, porque a pessoa precisa ter esse momento em que ela sabe que ela vai ter essa autonomia, essa liberdade, né? Tem gente que às vezes se cuidar é ter tempo para arrumar a sua própria gaveta, é ter tempo para todo mês fazer uma organização mental do que eu vou fazer no próximo mês. Tem gente que é metódico, que precisa disso para estar bem, né? E tem gente que, meu Deus, né? Que o se cuidar é realmente se cuidar. Eu preciso fazer minha unha, o meu cabelo, fazer uma massagem, eu lacei, saber que eu tô bem, tá com pelo menos 1 ou 2 peças de roupa que são da moda, porque quando eu sair eu tenho que estar bem, não faz mal que eu sou, né? Não tem essa de eu sou mãe e eu não me cuido. Então, tudo isso, né, faz parte, tá? Essas características que eu falei fazem parte são as personalidades, né? Diversas personalidades a gente sente, então isso faz parte, é válido,
sabe? Sinta-se validada. Se o teu se cuidar for ficar quietinha num canto, lendo um pouquinho, às vezes escrevendo, né? Eu gosto de escrever. Para mim, me cuidar, às vezes, era poder escrever um pouco, escrever uma poesia e poder desaguar o que eu estava sentindo, sabe? Ou falar com os outros, né? Ter um encontro social, encontrar pessoas, poder conversar, nem que seja como é que fala? Uma chamada de vídeo, né? Porque a gente ainda está nessa de vai para a rua, não vai para a rua. Então, que seja, precisa desse momento, respeite-se, ache uma forma de ter este momento, né? Então, tenha consciência de que o seu bem-estar, né, mental é importante, porque isso vai refletir na sua criança, isso vai refletir no seu filho. Uma pessoa feliz, né, como eu já dizia, né, que eu já escrevi isso em alguns, gente feliz não enche o saco, gente feliz não enche o saco, mãe feliz não fica irritada, tá? Então, se você é uma mulher, mãe, que precisa do seu tempo, negocie, se é com o marido, se é com algum familiar, se é com alguma amiga, se é com a vizinha que vai fazer de babysitter, como você vai negociar para ter um tempinho para poder, né, suprir essa sua necessidade pessoal e continuar bem? Eu não sei, já te dei várias dicas, né? Mas respeite-se, tá? E outra coisa, filho sempre aprende por exemplo. Então eu foquei muito hoje na criança pequenininha, que realmente é desculpem, é um momento, né? A criança pequena é um momento em que realmente a gente tem mais dificuldade de ter tempo para nós. Mas, à medida que a criança vai crescendo, a gente também tem que lembrar, porque muitas vezes a gente fica tão acostumada a ficar 100% nesse papel aí de mãe, cuidando, né, de todo mundo, que a gente esquece da gente. Então, lembre-se, você é importante, você é relevante. Se você não estiver bem, se você fizer tudo para todo mundo e do jeito que você está, se você estiver estropiada por dentro, né, você não está fazendo nada para melhorar isso, sabe o que vai acontecer? Você vai estar dando vez para ser desrespeitada e ser cada vez mais sobrecarregada, tá? E você vai ensinar para os seus filhos pequenininhos que eles também têm que fazer tudo para todo mundo e que eles não têm que respeitar a si mesmos, que eles não têm que cuidar de si mesmos. Então, mulherada, a partir de hoje, cuide-se. Ai, Ana, eu nem lembro o que eu gostava de fazer. Então, trate de lembrar. Olha o exercício. O exercício é mental, é pegar uma folhinha de papel, pegar uma caneta e falar assim, o que eu gostava de fazer? O que eu gostava de fazer quando eu era mais jovem, que eu não estou fazendo mais? O que eu gostava de fazer casadinho de novo, ou quando ainda não tinha filho, que agora eu não faço mais? Às vezes era fazer um artesanato, às vezes era fazer, eu não sei, uma caminhada, né? Como é que você pode colocar isso no teu dia de novo? Como é que você pode se cuidar de novo? Né? Então, por isso, né, se você não lembra, faça esse exercício, escreva o que é que você gostaria de fazer, o que é que para você, que seja uma coisa, que você fala, nossa, se eu fizer isso pelo menos 1, 2 vezes por semana, eu já vou sentir que eu estou cuidando de mim. Coloca isso na tua agenda, né? Aí, converse com teu companheiro, né? Converse com alguém mais velho da tua família, que seja tua mãe, tua sogra, alguma tia da criança, que seja, que possa te ajudar, fala assim, nossa, eu percebi que eu precisava fazer isso, né? Nem que seja 1 horinha. Será que você pode me ajudar, ficar com a criança, né? Trocar um favor com amigas, como eu falei, que é a tal da rede de apoio, sabe? Então, tenha isto em mente. Cuide-se. Cuidar de você é importante. E isto reflete diretamente na harmonia da sua família,
no seu equilíbrio emocional, na forma como você vai tratar a criança, né? Quando eu falo de tratar a criança, o que é tratar a criança? Então, você tá lá, a criança pede alguma coisa, já a criança maiorzinha, ou começa a ficar nervosa, ou chora, ou grita, e você, ao invés de acolher essa criança, se você está irritada, se você está cansada, você age no automático. Você vai gritar, você vai falar alguma coisa que depois você vai se arrepender, né? Você não vai dar a atenção que precisava, né? Porque aquilo ali extrapolou, passou o teu limite. Então, a hora que você consegue colocar no seu dia ou na sua semana momentos para você se cuidar, vai ser a hora em que você consegue também olhar para quem você tem que cuidar, né? Porque é sua responsabilidade dos seus filhos, né? Então, você vai conseguir olhar para essa criança com amorosidade, vai conseguir, né, pegar e ver qual que é a necessidade dessa criança. O que é isso? É sono? É fome? Eu não tinha dado atenção para ela e se eu parar 5 minutinhos e brincar com ela ou conversar com ela, isso vai estar sanado? Percebe? Então, quando a gente está bem, quando a gente se cuida, a gente está equilibrado. Quando a gente está equilibrado, a gente consegue agir de forma harmoniosa, agir de forma, né, amorosa com a criança, né? E não só com a criança, também às vezes com o companheiro, né, que chega e às vezes a gente está irritado e já vai falando atravessado, né? E isso também não é legal para a criança, né? Porque o legal é que os pais estejam bem. Por isso que um companheiro que ajuda, né, também faz parte dessa linha de cuidados, né? Eu acho que era isso. O que eu queria deixar aqui de recado para vocês. Na minha bio, nós temos um e-book gratuito, tá? Que vocês podem baixar e que é bem bacana para vocês conseguirem lidar com as birras das crianças desta forma que eu estou falando, mais harmoniosa, mais amorosa, entendendo o porquê, né, que isso acontece, né? O fato de você se cuidar, se conhecer, né, e buscar, né, estar bem, estar equilibrado, entender esta criança para poder realmente cuidar dela de forma adequada, para que ele se torne, para que essa criança se torne uma criança, um adulto saudável lá na frente, né? A gente tem, né, várias postagens falando disso, mas eu tenho um treinamento para mães, tá? Que está inclusive no Black November. Então, se você quiser fazer parte desse treinamento, se você quiser adquirir esse treinamento, ele é totalmente online, tá? Em aulas curtinhas que se adaptam a este nosso dia a dia corrido de mães, né? E que vão ajudar bastante você, tanto nesse processo de autoacolhimento, de autocuidado, quanto nesse processo de cuidar com mais amorosidade da sua criança, tá? No Black November ele tá com desconto, é só você me chamar no direct e eu passo para você o link com desconto. E vai ser muito bom estar com vocês, se vocês quiserem aproveitar para realmente se desenvolver, né, nesse papel de mãe, vocês realmente se desenvolverem, como eu falo, o autoconhecimento, né, e o conhecimento realmente dos seus filhos, né, para que vocês possam criar adultos futuramente saudáveis, amorosos, tá? E equilibrados. É isso, pessoal. Agradeço todos vocês aqui presentes e a live vou deixar gravada. Se alguém perdeu o início, é só depois acessar o vídeo. Até uma próxima. Quinta-feira que vem tem mais. Se vocês tiverem
algum tema que queiram sugerir, né? Deixe nos comentários ou me mande no direct. Vou ficar muito feliz de poder fazer um tema alinhado com o que vocês querem escutar, ok? Um abraço!